Olá, queridos, a graça e a paz, como estamos? Desejo que estejamos bem. Hoje eu já estou bem melhor, né? Estou falando aqui e queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa experiência, né? Eu já compartilhei um pouco, né? Sobre a questão da omissão, mas hoje eu quero compartilhar sobre o perdão, né? E é algo maravilhoso, que é o amor de Deus que faz isso, né? Quando nós nos arrependemos, né? Nós vemos que, olhando lá para Gênesis, né? Quando a terra foi amaldiçoada, né? E por causa de uma atitude, por causa da desobediência de um homem, né? Deus amaldiçoou a terra e houve consequências bem desastrosas, né? Porque essa maldição, ela causou desarmonia entre a humanidade, né? Porque o homem se tornou mau, se afastou de Deus. Tanta maldade que lá em Gênesis 6, Deus teve que mandar o dilúvio para exterminar a humanidade, poupando somente a família de Noé. Então, a maldição, ela mexeu com o ambiente, né? Gerando sofrimento, dificuldades e morte. E nessa questão da maldição, que ela vem pela desobediência, eu estava me encontrando nela, né? Porque a omissão é um pecado. E eu tive atitude, né? Umas atitudes que eu me tornei omissa, sabe? E o que faz a gente se tornar omissa? É quando a gente acha que a gente está agindo certo. Achar não é ser, né? Então, falando um pouco sobre essa quebra de maldição, né, que veio por Jesus, que é o perdão, né? Ele quebrou a maldição que foi liberada por Deus por causa da desobediência do homem. Então Deus, ele me falou aqui em João 3,16, né? Que é um clássico que a gente usa muito, né? E hoje eu queria compartilhar um pouco dessa palavra que veio até mim, né? Que fala a missão do Filho de Deus, né? Que ele veio para perdoar. E o apóstolo João, ele diz assim, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a quebra da maldição é a vida eterna, né? É a promessa da vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui fala que se nós não cremos que Jesus é a solução dos nossos pecados, né? Nós já estamos julgados, condenados. Mas aquele que crê que Jesus veio para perdoar o pecado está salvo. A promessa da vida eterna. Então eu vi assim que eu passando por esse dilema, né? Já tem umas 3 semanas, o quanto isso me angustiou. Lidar com o pecado. O que fazer com ele? Né? Porque Jesus, ele disse, olha, filhinhos, eu gostaria que vocês não pecassem, mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado, né? Então, nosso advogado é ele. E durante essa minha luta de omissão, né? Porque olhando para
lá para Gênesis 3, 17, que por causa da omissão de Adão, Deus amaldiçoou a terra, por causa da sua desobediência, né? E na realidade a maldição ela veio porque Adão, ele não se arrependeu. Ele transferiu a sua culpa, né? E Eva também. Então, assim, a questão não é o errar, é o que eu faço com esse erro, como que eu lido com ele. E isso realmente estava me perturbando muito. Meu Deus, como que eu lidar com essa situação, com essa omissão, né? E para muita gente poderia ser fácil ou indiferente, mas para mim, eu conheço a verdade e a verdade me libertou. E eu amo a Deus. Eu amo a Deus porque eu me esforço para viver os seus mandamentos. E eu não só esforço, eu conheço os mandamentos de Deus. E a palavra fala que se eu cometer pecado, eu tenho que me arrepender. E não somente me arrepender, eu tenho que confessar o meu pecado, né? Nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros. O apóstolo Tiago fala sobre isso. E eu não estava tendo coragem para confessar, né? Poderia ser diferente. Quantas pessoas fazem isso? Mas a palavra diz, não vos amoldeis ao mundo, né? E eu não quero me amoldar a ninguém, mas sim ao que a palavra de Deus me manda, me ensina, né? E Mateus, ele fala sobre a missão de João Batista, né? Que ele pregava sobre o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ali tudo isso vinha na minha mente, né? Sobre o arrependimento. Eu entendia sobre o arrependimento e tal, mas a minha dificuldade era confessar. Falar para a pessoa por que eu estava tomando uma atitude, por que eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. E um dia eu tive até uma oportunidade, mas eu não tive coragem. E eu chorava muito. E é como diz, né, que quando nós erramos e nós não nos arrependemos ainda, gera uma desarmonia dentro de nós, causando sofrimento. E eu estava nesse estado de sofrimento e muita dificuldade, né? Porque a falta de perdão que gera uma desarmonia, que gerou uma desarmonia na humanidade, né, no meio ambiente, gerando sofrimento, dificuldades e morte, é uma realidade, queridos. Eu não sei, para mim é. Isso eu vi literalmente na minha vida, né? E eu orando e pedindo para o Senhor, me ajude. Eu não quero ficar assim. Eu não quero ser indiferente ao meu erro. Embora muitos possam agir assim. Mas eu conhecia a verdade, né? Outrora, quando eu estava no ministério da qual eu pastoreava, e nós tínhamos um hábito de no final do dia, na entrega do dia, né, no pôr do sol, nós examinávamos a nossa vida e confessávamos uns para os outros, né, para que houvesse cura, como diz o apóstolo Tiago, né, e na nossa terra. E nós ouvíamos cada coisa, meu Deus, nós falávamos cada coisa, assim, tipo, só o Espírito Santo para fazer a gente falar. E eu tinha esse hábito. E eu acabei me pegando com a dificuldade daquilo que eu acreditava, né? Porque trabalho, correria, e assim, eu vejo que no meio, assim, não tem hábito muito de pedir. Até de pedir perdão pede, mas de confessar. Porque às vezes a dificuldade não é pedir perdão, é confessar o erro. E eu estava com dificuldade de confessar o erro, né? Ser verdadeira, ser sincera, coisa que também para mim é algo muito, muito comum na minha vida. Sou uma pessoa muito transparente, porém hoje um pouco reservada, né? E eu estava com essa dificuldade. Mas eu lembrava, né? O profeta Jeremias falar lá no capítulo 17, versículo 9,
Enganoso é o coração do homem, né? E eu, meu Deus, lembrava de Provérbios 4:23, né? Que Salomão diz aquilo que tu deve guardar, guarda o teu coração, que dele procede as fontes da vida. E ali eu ficava, Senhor, me ajude. Não está certo isso daqui. Eu estou em pecado de omissão. Relembrando sempre de Adão, né? Que porque ele não se arrependeu, ele omitiu o seu erro, né? Por isso veio a maldição sobre a terra. Então ele perdeu a oportunidade de ser perdoado por Deus. E ali eu não queria perder essa oportunidade de ser perdoada, né? Mas para eu ser perdoada por Deus, eu teria que reconhecer meu erro. E eu realmente fui para o Senhor, Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Que Ele me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que eu falo sempre isso. E eu precisava ter uma atitude, né, sobre isso, porque é muito fácil a gente falar, quando chega em nós a gente tem dificuldade de ter essa atitude. E eu ali orando, Senhor, me ajuda, me ajuda. E um dia eu tive a oportunidade, um momento, né, e comecei a falar. E comecei a falar, expor meu coração para a pessoa, né, e verdadeiramente o arrependimento é uma quebra do mal, sabe? É algo maravilhoso, né? E eu entendi isso, quanto é maravilhoso nós obedecermos a palavra de Deus. Não somente em fazer o certo, mas também quando nós erramos. E eu estava errada. E ali eu tive essa oportunidade, Deus me deu essa oportunidade, eu aproveitei, falei com a pessoa e abri meu coração, expus meu coração e pedi perdão. Mas o mais difícil é que a pessoa não liberou o perdão logo para mim, não. Né? Isso, embora eu sentisse paz, comecei a sentir paz, de eu falar, vomitar tudo aquilo, né? Eu precisava do feedback, do retorno. E a pessoa não falou nada. E tá bom, conversei, falei tudo. E acabou ali, pedi perdão e a pessoa não me perdoou, não liberou, né? E aí depois Deus começou a trabalhar sobre o orgulho, né? E aí poxa, Senhor, mas ele não liberou o perdão. E o Senhor pede perdão de novo. Ah, Senhor, mas de novo, né? E eu lembrei que há 21 anos, assim, eu perdi algo muito importante para mim por causa do orgulho. Eu não queria pedir perdão. E ali, e o Espírito Santo trabalhando nessas áreas na minha vida, né? E o Senhor pede perdão. E eu falei, eu vou ter que falar de novo. E aí eu fui de novo. E isso tudo quebrando meu orgulho, né? Glória a Deus por isso. É maravilhoso, gente, você não entende. E eu fui de novo falando. E provocando ali uma conversa até a pessoa me liberar o perdão. Uau! E foi maravilhoso, porque eu me senti plena, né? Quando o perdão foi liberado. E então, assim, é maravilhoso mesmo. E porque a maldição é uma quebra de aliança com Deus, queridos. E é terrível. Só de pensar, não que eu tivesse, né, afastada de Deus, mas só de pensar que o meu orgulho poderia me aprisionar de novo, né? Eu me lembrava de Adão, que Deus deu oportunidade para ele e ele não aproveitou. E eu queria aproveitar, né? E eu comecei a ir para o Senhor. E é maravilhoso. Verdadeiramente é maravilhoso. Entender que o amor, ele gera atitude. O meu amor para com Deus gerou coragem para eu ter uma atitude de amor,
pedir perdão, confessando, reconhecendo meu erro, né? E isso é maravilhoso. E nós entendermos que a maldição, ela cria um ambiente tão terrível de infidelidade e perversidade que torna nossas obras más, né? E eu não queria estar nesse caminho. E ali eu me angustiou, sim. E eu fui para Jesus. Primeiro, eu orei, me entreguei, coloquei diante do Senhor todos os meus erros, né? Porque realmente, assim como Adão disse, porque tive medo, eu também tive muito medo. Passando por umas situações bem difíceis, eu tive muito medo. E acabei começando a criar situações assim para tentar resolver e não foram legais. E o Espírito Santo me falou sobre isso. Está errado. Não justifica o teu erro. O medo não é uma justificativa. Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. E o amor é Deus. Deus é amor. E se a minha essência, né, é o amor, eu não tenho que ter dificuldade de me arrepender. Porque eu não sou perfeita, eu vou errar. Mas o amor de Deus que eu tenho vai fazer com que eu entregue para Ele o meu erro, né? A essência da nova natureza, que é o novo nascimento, que gera em nós arrependimento, é saber como agir com o erro, com o pecado. Não é protegê-lo através da omissão, não. Pelo contrário, é expondo ele. Né? Eu tive que expor para a pessoa o meu erro. Embora tenha sido bastante vergonhoso, mas eu tive coragem. E eu louvei ao Senhor, porque eu sei que essa coragem vem dele. Não é mérito meu. Mas a essência que eu recebi dele, como filha de Deus, entendendo que ele é meu advogado, como ele disse, o meu desejo é que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado. Lembre-se que eu morri lá na cruz por causa do pecado de vocês. Então arrependa-se. E eu fui para o arrependimento. E foi maravilhoso essa experiência. Trazer de volta a minha memória, né? Aquilo que eu acreditava, os princípios que eu praticava, que outrora eu comecei a perceber que eu não estava praticando. E pela falta de prática, eu tive dificuldade, né, de agir conforme tudo que eu acreditava, que é a confissão. E me lembrei do apóstolo Lucas, né, no capítulo 3, versículo 9, que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o refrigério do Senhor. E eu me arrependi, me converti, né? E chegou mesmo o refrigério do Senhor. E eu fico muito feliz, muito grata ao meu Pai, por ele me ensinar esse caminho de vida. E não me esconder no caminho de morte, né? E agradecer o Senhor. E agradecer também meu irmão por ele ter me perdoado, né? Mesmo que ele demorou para liberar o perdão para mim, né? Mas mesmo assim eu fui quebrando meu orgulho e falei várias vezes: me perdoe, né? Tipo, quase que suplicando mesmo. E isso para mim meu Deus, é morredor. Então o perdão é divisor de águas mesmo. Então nunca deixe de reconhecer seu erro.
Peça perdão quantas vezes for necessário, até que você sinta-se aliviado, né? É até a gente entender, né? E sentir verdadeiramente. Não largue Jesus até que você sinta paz, né? Não deixe de crer nesse tempo até que você sinta paz mesmo. Tende paz em mim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E eu precisar ter paz diante das minhas aflições e ânimo. E hoje eu estou tendo e eu fico muito feliz mesmo, porque eu entendi o amor de Deus por mim. Que lá na cruz Ele quebrou a maldição e destruiu a velha natureza para aquele que crê. E hoje eu vivo a nova natureza. E a nova natureza se arrepende, a nova natureza confessa, a nova natureza pede perdão, a nova natureza perdoa. Isso é maravilhoso. E toda vez que eu lembro, me dá vontade de chorar, acredita? Mas eu estou livre, né? Eu louvo a Deus e eu quero nascer de novo todo dia. Eu quero praticar o amor todo dia. Mas eu quero ter uma vida de vigilância sim, todo dia e muita oração. Como o Senhor diz, orai sem cessar. E eu agradeço a Deus por Ele ter me dado um novo coração, um coração espiritual. Né? Porque o coração carnal, ele é enganoso. O coração da velha natureza. Mas o coração da nova natureza é espiritual. O Senhor diz, eis que te dou um novo coração e nele está o meu espírito. O espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E pela bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, eu estou nesse novo coração. Eu creio que eu tenho esse novo coração. Um coração quebrantado. Um coração que se arrepende, que reconhece. Né? E eu louvo a Deus por isso, para que eu e você tenhamos essa oportunidade de viver esse novo de Deus. Que não é de perfeito, mas é de aperfeiçoamento. Sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Onde o amor lançou fora todo medo. O medo é a vergonha de se expor. Adão teve vergonha de se expor. E eu não estou mais natureza adâmica. Eu estou vivendo a nova natureza. A nova natureza que diz para mim, se tu pecar, te arrepende. Confessa. E foi isso que eu fiz. Eu me arrependi e confessei. Aproveitei o amor do Pai que está em mim. Né? Porque todo aquele que crê em Jesus e se converte aos seus mandamentos tem um novo nascimento. E a palavra de Deus diz que os nascidos de Deus o diabo não toca. 1 João 5,18. Então ele não ia me aprisionar de novo na dor que eu já vivi muito tempo. Acho que hoje eu já sou liberta, curada. E eu queria hoje falar sobre isso, sobre o perdão. O perdão realmente é algo transformador, libertador, curador. Então nós precisamos nos perdoar, pedir perdão e perdoar também aqueles que vêm a nós. Porque quando nós fomos até Deus, Deus não nos lançou fora da sua presença. E é por isso que ele diz, sede misericordiosos uns para com os outros. Amando fraternalmente. Né? Então, eu vivi isso, essa experiência maravilhosa. Embora bastante sofrida, eu sofri muito, porque o pecado me incomodou.
E eu fiquei muito grata ao Senhor por Ele ter me incomodado. Eu não ter sido indiferente, omissa ao meu erro, né? Então, isso é maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que não passem por isso. Mas se vocês passarem, corram para se libertar de tudo aquilo que te assedia. E corra para o autor e consumador da sua fé, Jesus o Cristo. E foi isso que eu fiz. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, a gente conhecer a palavra de Deus, né? E através dele caminhar nesse entendimento, nesse aprendizado de saber que Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então vamos aproveitar esse tempo de Deus. Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, e arrependa-se dos seus pecados. E eu fiz isso, e eu sou grata a Deus. Então, queridos, que Papai continue nos abençoando e pela sua bondade nos conduzindo ao arrependimento, né? Não devemos endurecer o nosso coração quando Ele está falando para nós sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Antes, deixemos Ele entrar para Ele fazer morada permanente. Amém. Então, queridos, é isso que eu quero compartilhar hoje, né? E dizer para nós que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do seu Espírito esteja conosco até que Ele venha nos buscar. Amém? Então, que nós tenhamos um feliz dia, uma boa tarde, uma boa noite. E sintamos o amor de Deus em nós. Que é assim que eu sinto. O amor do Pai. O amor dele cuidando de mim. Me corrigindo, me exortando. E até mesmo me batendo, né? Porque eu chorei tanto e era como se Deus realmente estivesse me batendo. E porque Ele me ama. E é isso que Ele faz com aqueles que Ele ama. Ele corrige, Ele exorta. E eu passei por essa correção e pela exortação do Senhor, do meu Pai. E isso é maravilhoso. Amém. Feliz dia.